Bem, pessoal, muito boa noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. Que a paz de Deus e Jesus esteja com todos nós. Quero cumprimentar também os nossos irmãos que estão nos assistindo à distância, pelo Facebook do seu Aurélio Robles e também da comunitária Vida Nova. Bem-vindos a todos vocês. Bem, gente, mas antes de nós iniciarmos a nossa exposição, vamos fazer a nossa prece, né? Eu convido a todos para que nós possamos fechar os nossos olhos, vamos nos ligando assim com o plano espiritual, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade que nos está sendo concedida nessa noite, de poder estar aqui, buscando um pouco mais dos conhecimentos dessa doutrina que nos ampara, nos fortalece. Humildemente eu peço a toda a equipe espiritual que está aqui nos assistindo, a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, que possa nos inspirar, para que assim eu possa transmitir esses ensinamentos com clareza, e todos nós, assim, possamos compreender estes ensinamentos, para que aos poucos, assim, nós vamos colocá-lo no nosso dia a dia, na nossa vida, para a nossa melhora, para a nossa reforma, para nos ajudar na nossa caminhada. Divino Mestre Jesus, pedimos assim a vossa permissão para darmos início a mais essa exposição da noite. Se conosco, Senhor, que assim seja. Bem, gente, o tema que nós propomos para essa noite está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 9. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. E tem os temas lá que os itens são as injúrias e violências. Então, lá nas bem-aventuranças, né, de Mateus, no capítulo 5, no versículo 5, no capítulo 5, no versículo 9, Jesus nos diz o seguinte: bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei. Então, Jesus estabeleceu como uma lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Todas essas virtudes, então, Jesus, né, estabeleceu como uma lei. E, por consequência disso, né, condenou a violência, a cólera, e até mesmo toda a expressão descortês, toda aquela expressão grosseira, todas aquelas coisas que nós falamos, uma grosseria, né, para, então, com os nossos semelhantes. Também lá em Mateus 5, 21 e 22, Jesus nos fala do complemento do 5º mandamento, que diz assim: sabeis o que foi dito aos antigos: não matareis. Eu, porém, vos digo que quem se puser em cólera contra o seu irmão, né? A cólera é a raiva, né? Aquela coisa ruim que nós sentimos, né? Se nós nos colocarmos em cólera contra o nosso irmão, eu, porém, vos digo que quem disser ao seu irmão raca, raca é uma expressão em hebreu que nós vamos ver o significado. Então, se disser ao seu irmão raca, se disser também que és louco, merecerá ser condenado. Então, toda a ira, né, toda a raiva, Jesus, quando falar que nós precisamos nos corrigir, né? Então Jesus
o sentido dessas afirmativas. Jesus faz da brandura. Brandura, gente, é nós tratarmos as pessoas com carinho, com moderação, né? Com simplicidade. Então Jesus fez da brandura, da moderação, né? Diminuir, moderar é ser moderado, né? É pensar, né, aquilo que nós vamos falar, né? Pensar antes das nossas atitudes, das nossas decisões. Então fez da moderação, da mansuetude. Mansuetude quer ser brando, né? Ser suave, ser pacífico, temperado, né? Uma pessoa concentrada, bem temperada, né? Então Jesus fez da mansuetude. Afabilidade. Então é uma característica de quem é afável, né? Uma pessoa acolhedora, uma pessoa que age com educação, né? Com gentileza. Então Jesus também fez da afabilidade, da paciência, nem precisa de dizer, né? Todos nós precisamos Todos nós precisamos ser tolerantes, né? Pacientes, né? Manter o controle emocional quando nós estamos, né, com a falta de paciência. Muito comum nos nossos dias nós deixarmos a paciência de lado, né? Então, como nós falamos, Jesus fez tudo isso uma lei, né? E nesse mesmo sentido, Jesus condena a violência. Qualquer tipo de violência. Tanto a violência física, como a violência moral, a violência verbal, né? A cólera, nós já falamos, também é condenável por Jesus, a cólera. A expressão descortês, né? Aquela grosseria que a gente começa, que fala as nossas palavras para todas as pessoas. Lembra que nós falamos da raca? É uma expressão em hebreu, né? É um termo desdenhoso usado entre os hebreus. Vamos ver o que significa? Significava o homem que não vale nada. Quando, entre eles lá, penso eu, que imaginando, né? Uma discussão que eles tinham lá, vai ser o seu raca, né? Então, raca é o homem que não vale nada. Olha como que eles faziam, como que eles agiam. Pronunciava, cuspindo e virando a cabeça para o lado. Então, pronunciava raca, cuspia e virava a cabeça do lado. Veja que como que era naquela época, né? Uma ação descortês, uma grosseria, né? Palavra usada no Evangelho por Jesus, como nós vimos, né, como um termo injurioso, equivalente a vil ou desprezível. Homem sandeu, sem juízo, tolo, um idiota, um insignificante. Raca é uma palavra aramaica que era usada como um insulto. Insultava as pessoas, se chamavam de raca. Então, gente, Jesus usou essa palavra lá no Evangelho para exemplificar que jamais, em nenhuma circunstância, devemos usar o verbo para ferir. Devemos usar a palavra para ferir as pessoas, para destruir ou para humilhar. Jamais devemos, né, nas nossas comunicações, nossas palavras, ferir, destruir e humilhar. Ao contrário, as palavras devem para servir essencialmente para a construção da paz, da fraternidade e do entendimento entre todas as criaturas. Então, não humilhar, não ferir. Então,
Precisamos falar para na construção de uma paz, da fraternidade e do entendimento de todas as pessoas. A palavra ofensiva, por que ela é tão grave, né? Se nós ofendemos pessoas, por que ela é tão grave? Que a intenção agrava ou atenua a falta. Nós podemos agravar ou atenuar, né? Depende de como nós agirmos. Então, a palavra ofensiva, ela tem um sentimento contrário, né, à lei de amor e de caridade. Não tem, né? Quando nós ofendemos, nós não estamos, né, com esse sentimento dentro de nós de amor e de caridade. Constitui um golpe desferido na benevolência, então, na bondade e na fraternidade, na união de todos os povos, de todos nós. Entretém, então, a palavra agressiva, ela é inserida de ódio e de animosidade. Animosidade é rancor, é ressentimento, né? Cheio de animosidade, cheio desse rancor, cheio desse ressentimento. É evidente, então, que nesta, como em outra qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, como nós falamos. Mas porque uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? Por que não é que se reprova, né? Com tamanha seja severa essas palavras, né? Então, gente, nós podemos responder o seguinte, que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade. Quando eu falei, quando nós estamos falando, ofendendo as pessoas, com raiva, com ressentimento, nós estamos totalmente contrários à lei de amor e da caridade. E a lei de amor e de caridade deve regular as relações entre os homens, mantendo, então, a união e a concórdia entre todos nós, né? É um atentado à benevolência, a palavra ofensiva. Recíproca e é a fraternidade, entretendo, então, o ódio e a animosidade, aquele rancor, né? Aquela agressividade toda. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Então, a caridade para com o nosso próximo é a primeira lei de todos nós cristãos, né? Então, lá também, nesse mesmo texto do Evangelho, ele fala dos brandos e dos pacíficos, nós falamos no começo. Reconhecem a necessidade da paz. Sempre, né? Aquela brandura, aquela passividade, nós vamos reconhecendo, assim, a necessidade que nós temos dessa paz, né? Dou a tranquilidade a todos. Pessoa que é branda, que é pacífica, né? Então, ela passa uma tranquilidade para todos nós. Estabelecendo, assim, a concórdia, igual nós falamos, a concórdia entre todas as pessoas. Então, lá no Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, e os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Então, os mansos, porque possuirão a terra, os pacíficos, então, porque serão chamados filhos de Deus. Hoje, então, nós temos o conhecimento da progressão dos mundos. Nós sabemos, né? O progresso de todos os mundos, né? E que sabemos que a Terra vive a sua derradeira etapa, saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, nós já sabemos que a Terra está no movimento, né, de sair desse mundo de provas, de expiações, para um mundo melhor, um mundo regenerado. Queira Deus que nós, né, com o nosso esforço, com a nossa dedicação, nós merecemos, né, chegar a esse mundo regenerado. Sabemos também que no mundo regenerado
não caberá mais a violência, guerras, injúrias, cóleras, e sim que haverá compreensão, fraternidade, cooperação e resignação conquistada pelo conhecimento, pela nossa instrução, pelo nosso conhecimento. Quem de nós, então, não queremos reencarnar nesse mundo regenerado, né? Onde nós não vamos ver mais violência, guerras, injúrias, cólera, né? E sim nós vamos haver lá uma compreensão, uma fraternidade, cooperação, né? Tudo isso nós vamos conquistar aqui, no nossa caminhada, nessa nossa jornada. Muitas vezes em nossa insensatez dizemos, eu não quero mais reencarnar na Terra, né? Porque só tem violência, só tem guerra, só tem tudo, né? A nossa insensatez, né? Mas como adiantou Jesus? Jesus nos falou, serão bem-aventurados os que conseguirem o direito meritório de permanecer num mundo que conseguiu vencer uma etapa tão importante que é na escala evolutiva. Nós falamos, né? Que nós, né, vamos conquistar esse direito pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, de estar aqui nessa etapa da encarnação, né, buscando essa nossa escala evolutiva. Porque, vencida essa etapa aqui, né, com o coração pacificado, conseguiremos viver e agir como verdadeiros filhos de Deus. Pois é aqui, nessa encarnação, uma próxima, que nós vamos, né, conquistar esse direito de podermos reencarnar nesse mundo regenerado, né, de compreensão, de fraternidade, de caridade, né, vivermos como verdadeiros filhos de Deus, que todos nós somos. Os bens da terra. O progresso mudará os proprietários. No presente, né, nos dias de hoje, são monopolizados pelos violentos. Causa dessa predominância toda, né, o predomínio dos maus. Quantos que nós vemos aí nesse nosso planeta, né, a maldade, né, predominando ainda no bem, né. Já melhoramos, né, já conseguimos dar um passo à frente, né, mas nós vemos ainda o predomínio da maldade. Os bens da terra lá no futuro serão herdados pelos brandos e pacíficos. Causa, os maus serão afastados da terra. Como nós falamos, nós vamos aqui conquistar, né, através do nosso esforço, do nosso merecimento, né, teremos esse algo a mais na nossa vida, que é poder estar no mundo melhor, né? E é aqui que nós vamos conquistar, com o nosso esforço, com a nossa dedicação. Por essas palavras, Jesus quis dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados, foram tomados de posse pelos violentos, em prejuízo dos mansos e dos pacíficos. Então, ele que eu falo, ainda predomina o mal, ainda predomina a violência. Que a estes, que aos mansos e pacíficos, né, falta frequentemente o necessário. Quantas pessoas nós não vê aí faltando o necessário, passando fome? Quantos que nós não vemos? Enquanto que os outros, né, que têm a ser embarcados pela posse, pela violência, estão lá usando do supérfluo. E promete que justiça lhe será feita, e assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus, os brandos e os pacíficos.
Então, gente, quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, quando a lei do amor e da caridade for a lei de toda a humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem espizinhados pelo forte e pelo violento. Então, quando a lei de amor e caridade estiver reinando aqui na humanidade, será esse o estado da Terra, quando, segundo a lei do progresso, é a promessa de Jesus, lembra que Jesus nos prometeu, né? Ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. Então, quando conseguiremos, né, reencarnar aqui para esse mundo regenerado, que com certeza será um mundo mais feliz, né, será muito mais melhor de se viver. Então, o que é uma injúria? Nós falamos de injúrias e violências. A palavra injúria vem do latim e significa falsidade, qualidade negativa que ofende a honra das pessoas. Será que nós vemos injúrias ainda hoje? Não, né? Violência também vem do latim e significa caráter violento. E aí encontramos vários tipos de violência. A violência física, a verbal, a psicológica e as violências morais, que também a gente não se vê mais, né? A gente não se vê mais essas violências ainda. Tão pouco, né? Vemos ela em grande quantidade ainda. Né? Vai melhorar? Precisamos melhorar. Mas, então, ao ler esse capítulo sobre injúrias e violências, podemos começar a refletir sobre o nosso dia a dia. Quem tiver oportunidade, quem tiver o livro Evangelho, dá uma lida lá, né? Nós podemos começar a refletir sobre o nosso dia a dia e logo nos colocamos meio fora disso tudo. Por quê? Não chegamos às vias de fato. Nós não chegamos, né, às vias de fato, de cometer uma violência, de cometer uma injúria. Não cometemos excessos de injúrias porque não cometemos nenhum tipo de violência. Como nós falamos. Ainda não chegamos às vias de fato. Hoje, né? Hoje. Mas, em outras encarnações, nós chegamos a essas vias de fato, né? Com certeza. Dentro da nossa evolução espiritual individual, de cada um, vamos caminhando entre os erros e acertos. Né? Nós estamos aí, errando, acertando, levantando, então temos entre erros e acertos. Mas, muitas vezes, não levamos em conta que a violência está enraizada em nós. Até mesmo nas nossas simples atitudes. Não é aquela violência física, né? E a moral, e a verbal. E os pensamentos. Às vezes, quando alguém faz alguma coisa que você não gosta, você não fala nada, mas você pensa. Se eu pegar, né? Estraçalho. A gente faz isso, né? Na hora de que você perde a sua postura, você perde a sua paciência, né? Você começa a pensar dessa forma. Enfim, no nosso cotidiano, nós vamos então cometendo essas injúrias, essas violências uns com os outros. Então, gente, pensemos nisso, né? Porque somos espíritos em evolução, faz parte, né? Ainda está enraizado dentro de nós. Estamos melhorando? Com certeza, estamos melhorando. Mas ainda está enraizado aqui dentro de nós por sermos espíritos em evolução. Num mundo ainda
de provas e de expiações. A brandura e passividade. Ser brando e pacífico não é ser passivo. Não é concordar com tudo que fala com você, né? Primeiro, não é ser que ele falou, você... Sim, senhor. Não, senhor. Sim, senhor. Não. Ser passivo não é isso, né? Você ter o entendimento. O homem tem necessidade dos bens da terra? Temos. Todos nós precisamos desses bens aqui da terra para nós usufruirmos dele, né? Para a nossa passagem aqui. Precisamos. Mas a recomendação de Jesus é que não se dê mais importância aos bens terrenos do que aos bens espirituais. Precisamos, mas precisamos, né, não ter essa disparidade. Precisamos estar em harmonia, né, nessa balança equilibrada entre um e outro. Lei de amor e de caridade. Quando nós já falamos, quando a humanidade se submeter a esta lei, deixará de haver egoísmo, né? Quando a lei de amor e caridade reinar, nós não vamos ter mais egoísmo entre nós. O fraco e o pacífico não serão explorados, nós já falamos, nem esmagados pelo forte e pelo violento, nós já dissemos. Com o afastamento dos maus, a terra se tornará um mundo mais ditoso. A terra regenerada vai se tornar um mundo mais feliz. Por quê? Porque o amor, gente, é a lei da vida. Nele nos movemos, ele nos sustenta, a ele nós somos destinados. Somos destinados para o amor, para a compreensão, para a paciência, para todas as virtudes do bem. O amor é a lei da vida. Qual o ensinamento maior que Jesus nos trouxe aqui? O amor. Então, criados pelo amor de um Pai que nos destina à felicidade. Nós criamos, nosso Pai que nos criou, para que nós busquemos a felicidade. A ser construída pelo mérito dos próprios esforços. Essa felicidade, então, vai ser construída por nós, pela nossa vontade, pela nossa dedicação, pelo nosso esforço. E não vamos estar sozinhos. E sempre amparados pelo amor de irmãos mais experientes e que já galgaram degraus da sabedoria e iluminação. Nós temos os nossos anjos de guarda que estão aí nos auxiliando sempre. Nós temos os amigos espirituais, os nossos irmãos que estão lá, nossos parentes estão lá. A gente não sabe em qual grau que está, mas estão sempre nos ajudando. É aquela escada, né? Você pede a mão aqui, mas dá a mão lá, né? Para que nós possamos sempre ir ajudando uns aos outros. Sabedoria e iluminação interior. Situamos-nos todo como aprendizes. Nós somos eternos aprendizes, né? Se nós sabemos um pouco, damos a mão para aquele que está, né, precisando de auxílio. Se nós sabemos menos um pouquinho, vamos dar a mão àquele que sabe mais, que vai nos ajudar. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. Todos. Sem ela, não existem as outras. Sem a caridade, não vai existir as outras virtudes. Sem a caridade não há fé nem esperança. Porque sem a caridade não há esperança de uma sorte melhor. Nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade, então, gente, não há esperança, não há fé. Sem a caridade não há fé, porque a fé é um para-raio, é um puro raio que faz brilhar uma alma caridosa. Então, a fé que nos move. Se nós não tivermos fé,
naquilo que nós nos propomos a fazer, nós não vamos conseguir. Precisamos ter fé em nós, fé em Deus, fé em Jesus, para que nós possamos, né, seguir em frente a nossa caminhada, que faz sempre brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os globos. É a mais pura emanação do próprio Criador. Então, a mais emanação do nosso Pai Celestial, nosso Criador. Bem, gente, depois que nós colocamos todos esses ensinamentos, né, nós temos aqui algumas reflexões para que nós possamos, né, refletir sobre aquilo que nós falamos, quem sabe nós colocamos no nosso dia a dia, na nossa vida. Muitos de nós nos perguntamos, como é possível sobreviver brando e pacífico em um mundo atormentado onde campeia, onde domina, onde impera a violência? Como, né? Nós já vimos. A resposta é simples, mas não é fácil. Vamos ver por quê? Reunindo em nós, diariamente, as sementes da paz que vivem ocultas no jardim da alma. Então vamos reunir em nós a semente da paz, que ela está aqui, né, dentro de nós, dentro da nossa alma, regando-as com chuva benéfica do amor, fortificando-as com nosso esforço individual, né, no trabalho do nosso dia a dia, para que um dia floresçam plenas e enfeite a nossa vida e dos que vivem conosco. Então, vai enfeitar a nossa de todos aqueles que convivem conosco, perfumando os nossos dias e colorindo esse mundo tão belo que o Eterno nos deu como morada provisória. Que Deus nos deu isso aqui, essa oportunidade. Sabemos que é uma morada provisória, que mais cedo ou mais tarde vamos retornar para o mundo espiritual. Então, gente, regamos essas flores que estão na nossa alma. Então, pensemos nisso. A injúria e a violência, sentimentos contrários à lei de Deus, que é de paz, constituem um desregramento. Desregramento é uma falta de ordem, uma falta de controle. Esse desregramento é transitório, que a dor vai corrigir. Deixarão de existir na Terra na medida em que adotarmos para neutralizá-la a brandura, a mansuetude, a afabilidade, a moderação e a paciência, né? Então, todos esses sentimentos que nos farão merecedores de habitar este planeta depois que ele houver se transformado pelo amor num mundo melhor. Então, gente, essas injúrias de violência estão aí, estão. Nós precisamos, né, adotarmos para neutralizar essas injúrias. E o que é que nós precisamos? Nós já falamos, né? Da brandura, da afabilidade, da doçura, da paciência, do amor, né? Para que um dia nós possamos, então, estar aqui na Terra, regenerada, esse mundo melhor. Ainda hoje à tarde eu estava dando uma revisada nessa exposição, eu achei algo interessante, vou mostrar. Então, gente, vamos pensar nisso. Um pesquisador japonês é Masaru Emoto. Olha bem o que ele fez. Ele coletou amostras de água de diversos países do mundo e descobriu que as moléculas das águas retiradas em lugares mais calmos
eram bem diferentes dos centros urbanos. Então, as moléculas da água, né, de sítio, enfim, era muito mais, né, do que aqui dos centros urbanos. E daí continua, se o mundo é formado por 75% de água, e nosso corpo físico também, nós também, né? 75% do nosso corpo é água. Podemos dizer que 3/4 do nosso corpo sofre grandes alterações biológicas quando sentimos raiva, rancor, ódio e agressividade. Ele concluiu que nossos pensamentos, sensações, emoções influem diretamente na nossa saúde. Então, a cólera, a raiva, a agressividade, tudo, né? Como nosso corpo é 75% de água, né? Nós vamos estar, né, sentindo essas emoções, essas dores. Né? Às vezes vem coisas assim, não sei do que é. Então, pensemos nisso. Né? Bem, era isso que eu tinha que passar. Né? Espero que a compreensão de todos, né, tenha entendido. E assim agora nós vamos para a segunda parte.